Defesa holandesa, gambito Staunton. D4, F5, entramos na defesa holandesa. Muitos jogadores preferem a linha com E6, tentando evitar as linhas do gambito Staunton, para depois seguir com F5. F5 direto, E4, e vamos seguir Zurakov e Korchnoi 2003. Depois de F toma E4, as negras têm que ser muito cuidadosas. Por exemplo, se F3, E5, procurando um rápido desenvolvimento, igualam fácil. D toma E5, cavalo C6, dama D5, dama E7, F4, D6, sempre brigando pelo centro rápido, E toma D6, C toma D6, bispo B5, bispo D7, cavalo C3, cavalo F6, com jogo igual. Ataca a dama, controla o centro. Cavalo C3, aqui as negras devem jogar cavalo F6. Claro, tem que ser muito cuidadoso com o cheque em H5, por exemplo. D5 é um erro típico aqui. Leva a cilada dama H5 cheque, e depois de G6, dama toma D5. Se dama toma D5, cavalo toma D5, está capturando peão de C7, já que cavalo A6 não adianta por causa de bispo toma 6. Se cavalo F6 dá uma linha similar, dama toma D8, rei toma D8, as negras perdem o roque e ficam com os peões dobrados. As brancas têm vantagem com os peões dobrados em E. Com cavalo F6 impede esse cheque. Uma opção muito agressiva aqui é G4, mas as negras podem igualar com H6. E depois, por exemplo, de F3, D5, sempre esse contra-ataque central, evitando que as brancas montem no centro ou desenvolvam muito rápido. E aqui vamos seguir, por exemplo, G5, que é a linha mais agressiva. Depois de H toma G5, bispo toma G5, bispo F5, bispo G2, E3, nem precisava, cavalo de C6 defendendo o centro é ótimo. E3, cavalo de G2, cavalo de C6, A3, E6, bispo toma E3, bispo D6. As negras têm um jogo excelente, peças super bem colocadas, vão preparar o rocão com bom jogo em Tiroler e Araiza 1928. Ou uma opção mais tranquila aqui, por exemplo, H3, mas depois de cavalo C6, planejando E5, bispo E3, E5, D toma E5, cavalo toma E5, F4, cavalo F7, dama D2, C6, cavalo de G2, bispo B4. As negras têm um ótimo jogo em Bronstein Gurevich 1987. Voltando à partida principal, depois de F3 é perigoso capturar o peão, porque depois de E toma F3, cavalo toma F3, seguem as ideias principais das brancas. Se as negras permitem isso, as brancas podem jogar com bispo C4, futuramente colocar as torres nas colunas E e F com forte pressão, uma partida muito difícil para as negras. Uma opção jogável é cavalo C6. Por exemplo, depois de F toma E4, E5, D5, cavalo D4, cavalo F3, bispo C5, bispo G5, D6, cavalo toma D4, bispo toma D4, bispo B5, cheque, C6, D toma C6, roque. As negras têm uma boa compensação, um jogo muito ativo. Elas que fizeram um jogo tipo gambito aí, né? Por exemplo, bispo C4, cheque, rei H8. Agora tem que jogar dama D3, porque se jogar cavalo D5, aparentemente bom, tentando explorar a cravada, segue bispo F2, cheque. Esse truque sensacional. E claro que se tomar o bispo, o rei entra na reta da torre de F8, vai levar uma descoberta mortal. Por exemplo, cavalo toma D5, seguido de dama toma G5, rei F1, segue a mesma coisa, cavalo toma D5, bispo toma dama, porque agora segue o bonito cavalo E3, cheque, rei E2, bispo G4, cheque, rei D3, bispo toma D1, torre de A toma D1, torre de A toma D8, e as negras têm vantagem. O bispo está caindo, as peças estão muito ativas e o rei está no centro, em Venhover e Bex 1987. O Korchnoi seguiu com D5, depois de F3,
bispo G5, F toma E4, D toma E4, leva linhas bem violentas também depois de bispo C4. As negras têm que reagir no centro, como vamos ver aqui na partida principal. Bispo G5, bispo F5, numa partida Teichmann e Mieses 1922, seguiu o cavalo C6, que também é um bom lance. O lance do Kortner também é sempre brigando pelo centro. F toma E4, D toma E4, bispo toma C4, vai chegar na posição parecida com a que nós falamos na linha com F toma E4 lá atrás. Dama E2, tentando explorar a coluna E direto, foi jogada na partida clássica, Lasker e Alekhine. Mas depois de cavalo C6, bispo toma F6, E toma F6, Rocão, bispo D6, cavalo toma E4, Roquinho, as brancas ficaram atrasadas no desenvolvimento. E mesmo depois de cavalo toma D6, C toma D6, abrindo a coluna C, o Alekhine conseguiu muito jogo, muita força em cima do Lasker com dama F2, dama A5, bispo C4, cheque, rei H1, cavalo E2. O Lasker desenrolou o desenvolvimento primeiro, prioridade na abertura. Cavalo B4, bispo B3, torre de AC8, cavalo E3, bispo G6, com jogo igual, mas as negras têm uma forte pressão na ala da dama. Lasker e Alekhine, Londres, 1913. Seguiu cavalo C6, mais lógico que cavalo de BD7, mais central, pressiona o peão de D4. Cavalo de G2, dama D7, roque, E6, e o negro conseguiu equilibrar. Aqui o melhor lance parece ser dama E1, quando as negras devem tomar cuidado com a coluna D, por exemplo. Roque grande, torre D1, muito cuidado na coluna D, depois de cavalo A5, por exemplo, que não é muito bom. Bispo B5, C6, bispo A4, cavalo C4, D5, seguiu bispo C5, cheque, rei H1, bispo E3, D toma C6, e as brancas conquistaram vantagem Chivos e Will, Alemanha, 1957. Com D5 direto, E toma D5, cavalo toma D5, roque grande, cavalo toma F6, parece que as brancas vão conseguir vantagem. Depois de E toma F6, bispo toma F6. Só que estava tudo programado. O Kortner seguiu com bispo C5, cheque, rei H1 e simplificou tudo com dama toma D1, torre de AD1, torre toma D1, torre toma D1, G toma F6, bispo toma F6, torre F8. Um jogo igual, pequena vantagem das negras. Aqui as brancas deveriam jogar bispo G7, e depois de torre D8 deve empatar o cavalo bloqueando aqui, o cavalo bloqueando em A2, o peão E4 não é tão perigoso. Mas depois de torre F1 criou um tema tático na coluna F que o Kortner explorou imediatamente. Bispo G6, aproveitando a cravada do bispo, cavalo G3, cavalo B4, iniciando a pressão na ala da dama em C2 e ameaçando avançar o peão, aproveitando que o cavalo G3 saiu. Por exemplo, se bispo B3 agora, E3, ataca o peão de C2 e ameaça avançar o peão de E ganhando. C3, cavalo D3, bispo D4, torre toma F1, cavalo toma F1, bispo toma D4, C toma D4, cavalo toma B2. O Kortner ganhou um peão, ganhou a partida, aproveitando o final de forma clássica, bispo de cores iguais. Com bispo E2, rei D7, centralizando o rei, rei G1, cavalo D3, bispo toma D3, E toma D3, rei F2, rei C6, rei A3, rei B5, rei negro vai invadindo a ala da dama, G4, rei B4, H4, H6, H5, bispo H7, rei F4, rei C3. Se as brancas não tentam planar a ala da dama, as negras invadem na ala do rei, as negras invadem na ala da dama, rei E5, D2, cavalo toma D2, rei D2 e o Kortner está ganho. Rei F6, rei E3, rei G7, bispo B1, rei toma H6, rei F4, G5, bispo toma 2, rei G6, bispo F7. Esse truque brilhante venceu a partida depois de rei H6, rei G4, G6